Então, bem-vindos a este encontro, ou esta sequência de dois dias em que nós vamos tentar fazer um mapa da psique masculina, usando uma linguagem que, tanto quanto possível, será equidistante da espiritualidade e da análise, da psicanálise, de alguma psicanálise. E o que nós vamos fazer é relativamente novo em Portugal, pelo menos em ambientes não especializados, como é o caso. Quer dizer, talvez estudos da psique masculina sejam feitos em ambientes muito especializados, clínicos, por exemplo, mas num ambiente aberto, eu não tenho assim notícia de que se tenha feito muitas vezes este tipo de trabalho. Então, durante 10 a 12 horas, eu vou ser o vosso tutor dentro de um território que talvez a palavra misterioso não se aplique. Acho que há mais facilidade em aplicar a palavra misterioso e enigmático à psique feminina. Mas é de certeza um território fascinante. Psique é the stuff dreams are made of. E nós vamos estudar, ou vamos olhar de frente para esse material de que os homens são feitos, para essa natureza, e vamos olhar compreendendo que quando se fala de forças, de fuel, de acesso à energia, nós estamos a falar do que se pode chamar a psique objetiva. Isto é, aquilo que está dentro de nós, marcado pela nossa família, aquilo que está dentro de nós, marcado pela nossa infância, aquilo que dentro de nós vive e quer e reclama e se impõe, marcado pela nossa família, pela nossa infância, e até um certo ponto pelo meio imediato, não é psico-objetiva. Quer dizer, é uma elaboração, é um acontecimento posterior à psico-objetiva. Quando uso o termo psico-objetiva, isto relaciona-se diretamente com as áreas do ser profundas que o ser não escolhe, mas o cosmos escolheu por ele. E ao qual o ser demora tempo a aprender a reagir. Quando eu digo tempo, são décadas. E nós estamos a usar o termo psico-objetiva para o inconsciente coletivo profundo, vejam bem. E muitas pessoas pensam que quando se fala em modelos de energia cósmica psíquica, estamos a entrar no reino do misticismo. E isso parece-me um erro. Modelos de energia cósmica, de energia psíquica em nível cósmico, quando digo objetivo, está lá mesmo. E está no Japão, e está no mundo celta, e está nos índios americanos. É nesse sentido que é objetiva. Não é um acontecimento
mais à superfície por reação a um pai severo, ou uma mãe ausente, ou um bairro, ou Bronx. Não, é objetiva, está lá. E quando se fala nisso, muitas pessoas têm a sensação que nós estamos a entrar num mundo do misticismo, mas o facto é que cada vez mais é possível estabelecer uma relação entre o que a psicologia arcaica chamava os deuses, a psicologia contemporânea veio a chamar os tipos primordiais, portanto os arquetipos, os arquétipos, e o que nós poderíamos chamar biogramas. Biogramas como zonas especializadas do cérebro. Zonas do nosso córtex que facilitam certas ligações ou que privilegiam certas memórias. E isso indica que a neurologia e a psicologia profunda estão a tentar convergir. Vejam bem, deuses, arquétipos, biogramas. Deuses refere-se a este firmamento de potências dificilmente compreendidas no plano racional, que na época clássica eram sentidas como marés de comportamento que arrastavam multidões inteiras, ou pessoas fortes. Há duas formas de força, como nós vamos ver. Há a força que vem de dentro, que é sagrada, e depois há a força para domar ou dar forma a essa força que vem de dentro, que é humana. Esse é um clash de titãs, é um clash de força que está à nossa frente, para todos nós. Entre a força sagrada, que vem de dentro, e a força humana, que é aquela que procura conter e dignificar ou dar forma a essas forças sagradas. Nós depois vemos isso. Mas deuses, para o mundo grego, e arquétipos para esta coisa que aconteceu no princípio do século XX, psicanálise, e a noção de biogramas. Há, de facto, objetivamente, portanto, não é só a psique profunda que é objetiva, observável de cultura para cultura, mas neurologicamente, quando um ser vibra os arquétipos, acontecem mais coisas no cérebro, há mais ligações. Todo o cérebro se enriquece. O que é que eu quero dizer com isto? A troca de açúcar e fósforo e eletricidade é intensificada. Portanto, são intensificadores, de certa forma, são como que neuroestimulantes. E, portanto, quando nós falamos em biogramas, estamos a falar da depois nós vemos isso melhor, mas estamos a falar da contraparte cada vez mais observável de uma força sagrada no cérebro. E quando dizemos biogramas, isto implica também que estas realidades que nós vamos estudar estão enraizadas na espécie, estão enraizadas no Homo sapiens sapiens, estão enraizadas no que nós somos como seres humanos. São uma anatomia da psique, assim como existe uma anatomia do corpo. Então o que eu vou fazer é, primeiro, tentar situar estes estudos no masculino num painel dentro de um contexto do que nos aflige, do que nos atormenta e do que está incompleto para o homem contemporâneo. A seguir, nós vamos tentar compreender o que é um arquétipo. Portanto, vamos tentar apropriar-nos, so help us God, vamos tentar apropriar-nos da noção de arquétipo, de forma a podermos estar equidistantes da grande tragédia e comédia grega, dos deuses, e também do próprio conceito de biograma, que é mais recente,
e que tem a ver com essa sensação de que o cérebro responde por estruturas que não são apenas regiões do córtex ligadas à visão, ou à audição, ou à memória, ou à intuição, que quando um ser vibra um arquétipo acontecem otimizações. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, há um equilíbrio entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Há uma intensificação, mas há também um relaxamento. Há uma vontade de, mas há também uma segurança para. E isso tudo é observável. E depois de nós estudarmos os arquétipos, depois de contextualizar, estudarmos percebemos o que é um arquétipo, o que nós vamos tentar fazer é situar a psique masculina no cosmos, depois na aventura humana, na sequência de sociedades humanas, e depois no indivíduo. E chegando ao indivíduo, chegando ao homem individual, é possível então fazer um mapa da psique. E depois vamos esticar as pernas, fazemos um intervalo. Ok. Nós existimos, como se tem dito tantas vezes, numa sociedade que parece dominada pela força, pela polaridade, pela natureza masculina. Hoje. Se andarmos um pouco para trás, continua a ser assim também. E se tentarmos ver as várias charneiras que a nossa espécie tem passado, as últimas grandes viragens, como a revolução tecnológica, antes disso as revoluções sociais, antes destas a revolução industrial, antes destas o iluminismo, antes disto a renascença, continua a ser, tu tens sempre a sensação que a energia masculina está a comandar o processo. E o que nós vemos é que o que quer que esteja a comandar este processo. Qual processo? O processo através do qual nós nos vamos afastando do animal. O processo através do qual nós nos vamos afastando do que é automático. O processo através do qual nós vamos atravessando etapas e vamos criando primeiro culturas e depois civilização. É um processo, não é instantâneo. E uma coisa constrói-se sobre a outra e outra constrói-se sobre a outra e assim sucessivamente. E esta sequência é um esforço para a frente. Mesmo que para a frente não esteja claramente definido. E curiosamente, uma boa parte das definições de masculinidade, antropologicamente falando, são as nossas definições de para a frente. De para onde é que vamos. De direção. E o que vai ficando no ar à medida que os séculos passam, e se formos honestos, a soma das últimas grandes etapas está a chegar a um impasse.
Isto é, a soma da reação à igreja. Ótimo. Da reação à superstição e à magia. A soma da reação... Todas as somas... Repara, cada época parece conter uma reação a qualquer coisa. A soma de todas estas etapas deixa-nos num sítio em que não podemos continuar meramente a reagir ou a fugir para a frente ou a criar futuros ou a criar progressos, porque a próxima reação seria a reação ao planeta Terra todo. Quer dizer, se nós formos honestos, o que quer que tenha estado a ser expresso da polaridade ativa, daquilo, de uma certa energia masculina, é perigoso. É potencialmente letal. É um dano para a natureza, é um dano ecológico, está a fazer danos constantemente. E isto só pode estar a acontecer porque alguma coisa muito fragmentada está no comando. Porque se um todo estiver no comando de um todo, quer dizer, se indivíduos integrais estiverem no comando do processo político, económico, cultural, civilizacional, isso é bom. E isso gera uma relação mais que suficiente, uma relação brilhante, uma relação de amor e uma relação criativa com o outro todo, que é a Terra e a natureza. Isto é uma forma muito abstrata, se calhar, de dizer uma coisa muito simples, é que um dos grandes impasses que nós temos hoje é entre o patriarcado, de um lado, que é este residual acumulado desde há, não sei, 5.000 anos para cá, que não é a verdadeira energia masculina, entre o impasse que nós temos neste momento entre o patriarcado, de um lado, e a natureza do outro. A Terra. É como se nós tivéssemos Gaia, parece-me, claramente ferida, e este cowboy do Texas que ainda, portanto, o patriarcado, cowboy do Texas misturado com o Opus Dei e misturado com muita paranoia, reagindo a Gaia, usando Gaia, extraindo de Gaia. E, portanto, este impasse que nós vemos em macroescala entre patriarcado primário e natureza ferida, claro que tinha que se refletir na relação dos casais. E tinha que se refletir na relação entre os pais e os filhos. E tinha que se refletir, ou seja, não é uma coisa que acontece no vácuo, está a acontecer culturalmente, está a acontecer entre o patriarcado, uma vez que 90% dos líderes mundiais são forças, primeiro são indivíduos com sexo masculino e depois comportam-se de uma forma patriarcal, o que é realmente um problema. E estes seres estão frente a frente, estão em contraste com Gaia. Portanto, a ferida ecológica é a expressão macroescala da violência doméstica. Sentem? Isto é uma relação normalmente não é feita. Mas a ferida ecológica é uma relação em macroescala da violência doméstica, quando a violência doméstica é uma violência doméstica, uma gigantesca violência doméstica. Portanto, alguma coisa muito fragmentada tem que estar no comando. E o que é interessante é que esta coisa mal conseguida que está no comando
e eu vou evitar fazer análises ainda mais esotéricas e tentar manter isto num plano útil, psicologicamente útil. Mas esta força que está no comando conseguiu convencer o observador desatento de que é masculina, ou de que é viril, ou de que é generativa, ou de que é pai, ou que é protetora, ou que é legítima. A força que está no comando, eu refiro-me à média da mentalidade que toma decisões importantes. É disso que estamos aqui a falar. Esta força que está no comando não é legítima. Bem, é fácil falar assim, não é? Estou aqui sentado numa cadeira que balança e estou a dizer que a força que está no comando não é legítima. Mas não, pronto, não é legítima. Não é integrada, não é total, não é completa, é um fragmento e é um subproduto. E se ela consegue fazer-se passar pela energia masculina legítima, ela levanta automaticamente sérias suspeitas da parte das mulheres, da parte da população feminina, em relação a o que é isto a que se chama homem. O que é esta força masculina? O que é isto? E, portanto, quanto mais superficial é a percepção das coisas, mais a ferida cresce. Porque é como se disséssemos, bom, está na altura das mulheres tomarem o comando, porque os homens estão a destruir a Amazónia. Esta ideia existe, sabes? E é muito importante sublinhar que aquilo que está no comando é o patriarcado, não a energia masculina. E uma das coisas que nós vamos fazer neste encontro é distinguir claramente patriarcado primitivo, imaturo, de energia masculina madura. E um dos problemas fundamentais que é como é que se passa de herói a guerreiro. Como é que se passa de menino de ouro a rei? Como é que se passa de Édipo a amante? Como é que se passa de não sei como é que se chama o rapazinho que gosta de pregar partidas. Trickster. Como é que se passa de trickster a mago? Isto é, como é que se passa de rapaz a homem? Então, uma das teses que está por trás deste encontro é a noção de que nós temos imensos rapazes, temos um mar de rapazes. E temos rapazes poderosíssimos, com brinquedos poderosíssimos, fazendo genocídios e fazendo e usando a terra e a humanidade e os homens de forma negativa. E para isso nós vamos ter que aprofundar a relação entre adolescente e homem, entre boy e man. São coisas realmente diferentes. É como se nós sabemos o que é um playboy, mas não sabemos o que é um playman. É outra coisa completamente diferente. Nesse sentido, em termos culturais, em termos amplos, neste momento existe uma desconfiança generalizada em relação à natureza masculina, e ela tem vindo a ser associada progressivamente ao problema mundial.
E isso criou uma retração da verdadeira natureza masculina, criou um vazio de masculinidade que é automaticamente ocupado pela feminilidade imatura, que tenta compensar. Eu já vou descrever isto melhor, claro. Nós estamos só a começar. E criou uma dificuldade nos homens de acessar os seus verdadeiros reservatórios de energia masculina. E automaticamente o que nós vemos é uma polarização entre indivíduos que não têm acesso a essa força masculina pura e, portanto, vão se tornando, não necessariamente afeminados no sentido íntimo, mas vão se tornando flácidos, moldáveis, inconsequentes. Isto por um lado. Por outro lado, muitos homens reagindo a essa essa emasculação cultural. E porquê que há uma emasculação cultural? Porque os homens foram, a partir de uma certa fase, a energia masculina começou a ser associada a armas, poluição, petróleo, genocídio, ignorância dos direitos humanos, guerra, corrupção, cartel de drogas, violência gratuita, promiscuidade, manipulação, marketing, hipnose coletiva. E a maior parte dos homens, quando olha e vê isto tudo e percebe que nós vivemos numa sociedade hipnotizada, vivemos num mundo em que o verdadeiro exercício de liberdade é raro. Há mais ouro que liberdade neste planeta. É raro. E os homens sentem que essa força masculina tem estado no comando, fez qualquer coisa de errada. E ao mesmo tempo, com a tremenda energização que está sendo feita na psique coletiva feminina, não confundir isto com feminismo, com esta força que está estimulando a consciência das mulheres para o que é o acessar os reservatórios de energia feminina, muitos homens tendem a aproximar-se da deusa, tendem a tornar-se, vá lá, protetores da deusa e tendem a tornar-se cavaleiros da deusa antes de restaurarem a sua masculinidade. E portanto é por isso que, digamos, um dos problemas do que ficou da New Age, vá lá, é, para dizer de alguma maneira, é uma enorme tendência para adiar a verdadeira energia masculina e fazer de muitos homens pajens, mosqueteiros da rainha, pajens da energia feminina. Está-me a escapar o termo, mas é como se fossem consortes, escolta, como se fossem apenas uma escolta da rainha, da energia feminina emergente. Isso é um problema. E então os homens, quando veem esta ferida enorme que o patriarcado criou, e vêm-na sobretudo para fora, quer dizer, vem nos telejornais,
começam a confundir egoísmo com masculinidade. Retraem-se e a crise da civilização, eu estou a tentar contextualizar, a crise da civilização, se nós olharmos com muita atenção, vou ver se eu não sou redutor aqui, é também, quase que fundamentalmente, uma crise do masculino. Uma vez que a energia feminina não tem estado no comando do processo, é a energia masculina, aparentemente, que tem estado no comando do processo, é o patriarcado. É o patriarcado que tem acesso ao dinheiro, é o patriarcado que tem acesso à medicina, é o patriarcado que tem acesso ao poder, é o patriarcado que tem acesso a Oxford, Harvard, Cambridge. A católica está bem equilibrada, mas é o patriarcado que tem acesso a estas forças que depois dão origem a outras forças e que dão origem a outros conclaves e a outros conselhos, councils. Isto tudo junto é muito masculino. É o patriarcado que tem acesso às decisões. E como o resultado é péssimo, a crise da civilização parece ser uma crise do patriarcado. E é uma crise do masculino. Ou pelo menos de uma grande falsidade que foi feita em nome do masculino. Isto dá-nos um contexto que é mais ou menos este. Se não há uma recuperação clara, com um ótimo contraste, bem diferenciada do que é a psique masculina e do que distingue um homem de uma mulher antes de os unir, e como é que se promove essa distinção tendo como objetivo enriquecimento, não é promover a distinção tendo como objetivo a separação ou a esquizofrenia, ou a incomunicação. Quer dizer, como é que se promove a distinção não para gerar uma paranoia, mas para gerar uma pronoia? Portanto, como é que se passa da paranoia da relação entre os sexos para uma pronoia da relação entre os sexos? E nós nunca vamos conseguir uma relação entre as polaridades se não tivermos uma clara percepção do que é o masculino. E o que é interessante é que depois desta emergência da deusa, dos estudos da deusa, para o qual contribuíram indivíduos como a Marion Zimmerman Bradley, com as Brumas de Avalon. Mas as Brumas de Avalon, que são um best-seller, assentam sobre o trabalho da Marie-Louise von Franz, assentam sobre o trabalho da Jeanne Chinot de Bolin e assim sucessivamente. Depois desta emergência de uma compreensão progressiva da deusa, o que se sente, se eu estiver a exagerar, ajudem-me, é que de repente até os estudos da deusa, até a percepção do que é a deusa tem de parar. Fica num impasse. Porque o outro trabalho não está a ser feito. E é impossível revelar a plenitude do feminino sem se chegar a uma percepção clara do masculino. Tu não podes definir a deusa, podes bastante, mas não podes chegar ao fim do processo sem que a outra polaridade também esteja a ser restaurada. E é disso que nós estamos aqui a falar. É do restauro da natureza masculina, da psique masculina, por oposição à violação que o patriarcado fez da natureza masculina e da natureza feminina. Pessoalmente, o que se percebe é que pessoalmente, o que é que eu quero dizer com isso? A minha observação é de que o patriarcado é tão masculino quanto feminino. Por um motivo muito simples. Ainda que seja composto fundamentalmente por homens, o elemento imaturo nesses homens denuncia a presença histérica da mãe não resolvida.
Portanto, há uma persistência de uma mãe obscura nas ações militares, médicas, anti-ecológicas, injustiças, desequilíbrio social, desequilíbrio da distribuição económica, etc. Não sei se isto nos ajuda. Para que as decisões sejam tão corruptas, tão infantis, tão adolescentes, há tanta histeria ali quanto a violência. Portanto, o patriarcado não é só masculinamente violento, é femininamente histérico. O que significa que tem por detrás restos, resíduos de trabalho mãe mal feito. E se tu não fazes o trabalho bem feito, your mother work, se tu não fazes o teu trabalho mãe bem feito, tu não cresces. E isto é muito real no caso dos homens. Tu não cresces contra a mãe, mas contra a mãe não se cresce. Mas não cresce, eu estou a falar da mãe mesmo, não da bem biológica, mas de uma, como nós vamos ver, de uma enorme presença que é o complexo materno na natureza masculina. Tu não cresces contra a mãe, mas não cresces dentro da mãe. Qualquer médico sabe disso, qualquer ginecologia, sim, fisiologia, tu não cresces dentro da mãe. A mãe não é um sítio para crescer até aos 9 meses. Ok, então o que é que se passa? O que se passa é que nós andamos a chamar em média a energia masculina negativa ao patriarcado. E tanto um patriarcado como um matriarcado, se tiverem os resultados que nós vemos, não podem ser chamados nem de masculinos nem de femininos. É uma combinação do pior de ambos. Da prepotência masculina com a ansiedade feminina, por exemplo. E se consegue extrair a percepção do que é a natureza masculina profunda, que é o que nós vamos fazer, se consegue extrair, eu acho que algo miraculoso acontece do lado de lá, no terminar do trabalho ao nível da deusa. A percepção que eu tenho é que, pelo menos aqui em Portugal, para um trabalho de estudos masculinos existem 150 reuniões sobre a deusa. O que é que isto nos diz? Que existe, que ou os homens continuam convencidos que se conhecem, o que é um território complicado. É como andar com granadas no casaco e nitroglicerina nos saltos dos sapatos, não? E melhor não continuar. Ou os homens continuam a achar que se conhecem, ou o sexo feminino, as mulheres estão aqui, pelo menos em Portugal, entraram numa celebração da sua feminilidade sem terem que pedir contas a ninguém, o que é muito bom. Mas, tanto quanto se pode observar, as coisas chegaram a um impasse também. No sentido em que, como se disse há pouco, tu não consegues ver o que é essa energia feminina se a energia masculina não ficar clara também. Portanto, o trabalho que nós estamos a fazer, que vamos fazer, é um trabalho de, tirar a lama, unmuddling, tirar da lama, unmuddling, estas coisas. E restaurar a imagem do masculino, a imagem psicológica do masculino, curá-la, diferenciá-la e, eventualmente, celebrá-la. Não é que hoje uma pessoa vá tocar muitos tambores ou esse tipo de coisas,
mas a celebração do masculino é urgente. Porque uma das falácias do nosso tempo é que esta depressão cultural e civilizacional do masculino está a sofrer uma maré de histeria feminina. Não sei se isto nos ajuda. Ou seja, quando o masculino deprime por causa da ilegitimidade do patriarcado político, isso cria um vazio de poder que é ocupado pela histeria feminina. O que é que eu quero dizer com histeria feminina? Bem, se os homens se desequilibram completamente, inequivocamente, ao longo das linhas, digamos, da ação, da violência, do combate, o feminino pode atuar muitas vezes de uma forma incrivelmente confusa. Quer dizer, sem organização. Wishful thinking. E exagerar nas reações. Ou seja, dramatizar. E uma das técnicas de trabalho com as polaridades é não tentar ver nunca onde é que começa o problema. É muito importante fazer isto, porque o problema não começa nem no masculino nem no feminino. Se vocês entram no trabalho de polaridades a tentar ver quem é que começou o problema, se foi o masculino, se foi ele ou se foi ela, nunca vão conseguir, vão andar sempre à roda. Isso é a última coisa que se faz na resolução do conflito entre o masculino e o feminino, ou do impasse, ou da incomunicação entre o masculino e o feminino, porque não começou nem nele nem nela. É civilizacional, é muito maior. Ok. Portanto, qual é a situação deste seminário? Onde é que nós o situamos? Nós situámo-lo no restauro da imagem psíquica do masculino, primeiro para o retorno de um sagrado masculino e depois para aquilo que se pode chamar a ativação do sábio, que é uma integração psicológica profunda, rumo a uma coisa, a algo que nós só vamos tocar ao de leve amanhã, no fim, que é aquilo que se pode chamar, eu vou usar o termo em inglês, Zeus Energy, energia Zeus, que é muito pouco conhecida e que é rigorosamente o oposto do patriarcado. O patriarcado é uma sombra da energia Zeus nos homens. Não é por acaso que Zeus é um homem. E não é para mandar em ninguém, não é para descarregar raios em ninguém, não, é outra coisa. Perceber o que é essa Zeus Energy. Algumas mulheres têm, né, também. Aliás, todas as mulheres têm, mas o acesso é feito de outra maneira. Então, a situação é esta. Nós vamos recuperar a imagem do masculino vamos restaurar essa imagem rumo à emergência do sábio, de Melquisedeque, do rei sábio, rumo, eventualmente, a que alguns de nós, alguns homens, possam perceber essa vocação. Isso aqui é que eu estou a chamar Zeus Energy. Eu e Robert Bly, que é um poeta americano, e o Walt Whiteman, que é um poeta americano, tem imenso Zeus Energy. Até o Nick Cave tem Zeus Energy. O que é essa Zeus Energy? Essa energia que faz com que um homem tome as rédeas do caos sem pedir licença a ninguém. E sem cair na armadilha do heroísmo individual e isolado. Portanto, o que é essa combinação entre Zaratustra e político, entre profeta e político, que se vê nos Martin Luther Kings, etc., que é Zeus Energy. E que é muito raro a aparecer, porque é já um estado final da plenitude masculina. Quer dizer que tu tenhas que ir para a varanda fazer um discurso. I have a dream. Não tens necessariamente que fazer isso. Mas essa energia existe. Pronto, esta é a situação. Recuperar a imagem numa civilização em que negatividade e patriarcado são equivalentes genuinamente, mas isso não pode ser colado à noção de masculinidade. Eu queria um contexto. Porque vocês sintam, as imagens do masculino são as imagens do que é importante fazer a seguir. Quase sempre. Do que é urgente.
Isto dito de uma maneira assim um pouco por esculpir. Mas olha aí. As primeiras imagens do masculino são a do que protege a tribo, a família, que está lá dentro da gruta, à volta de uma fogueira, a fazer pinturas com sangue na parede, que protege a família das feras. Esta é a primeira imagem. Se vocês tentarem andar para trás, já não está lá nada. Esta é a primeira, antropologicamente, na memória do masculino, é o protetor, é o guerreiro. Portanto, é absolutamente límbico, é absolutamente basal, é neurologicamente incontornável que uma das primeiras formações da masculinidade é esta. Eu sou perigoso. Nem há formação de guerreiros se um homem não emanar uma sensação de perigo. Não há guerreiro. Toda a formação de guerreiro é para ajudar a que um homem tome consciência do quão perigoso ele pode ser. O que é bom. É muito melhor do que ele ser perigoso e não ter qualquer consciência disso. A formação de guerreiros, que eu não quero avançar já para as imagens do guerreiro, mas a formação de guerreiros é mais ou menos assim. Uma das primeiras... Porque o homem fecundador, o reprodutor, vem depois. A que está na base de todas, a que está lá mesmo na base, é que durante provavelmente 1 milhão de anos, vá lá, os homens dormiram mal enquanto a família e a tribo podia dormir. O sentinela. O que protege a tribo dos dentes de sabre. E não estou a falar de uma tribo de 200 pessoas, estou a falar de um grupo de 8, 7, 10, 15 pessoas. 15 homens primitivos. Então o que está lá na base límbica, na base neurológica, neurovegetativa, é violento. Não é violento no sentido psicopático. É violento, é perigoso, é forte, é danger. Primeira coisa que um rapaz tem que aprender para vir a ser homem é: tu tens que aprender a ser perigoso. Perigoso? Eu não quero nada ser perigoso. Eu quero é plantar flores e fazer permacultura e dançar e cantar o Kumbaya à volta de uma fogueira e vamos todos fraternidade universal, etc. Não! Isso é bullshit. Uma das primeiras bases da energia masculina é ajudar um homem a compreender que ele é perigoso num sentido sublime do termo. E é a modelação, a escultura, a formação, a qualificação dessa capacidade de um homem de ser perigoso que nos faz passar do mero guerreiro exibicionista para o guerreiro, do guerreiro para o general e eventualmente para o, eu não sei, vamos chamar-lhe Marshall, que é o general dos generais, que é um indivíduo extremamente perigoso, extremamente consciente do perigo do cosmos, do perigo entre o caos e a ordem, e portanto a guerra não tem hipóteses de acontecer. E se para um herói é muito engraçado ter ido à guerra e vir lá com uma série de medalhas, até o dia em que ele descobriu que está completamente traumatizado, se para um herói é muito interessante isto, para um Marshall a guerra é uma derrota. Porque significa que eles não foram conscientes o suficiente do perigo. Vejam bem aí o que é a evolução da agressividade, o que é a evolução da masculinidade, só ao longo da linha do guerreiro. Então, isto é um exemplo. Das primeiras imagens que existem é esta. E das primeiras imagens que existem do feminino é uma mulher grávida. Portanto, aquilo que nós temos lá no fundo, eu não estou a falar em termos arquetípicos. E não estou a falar em termos de um planeta de 7ª dimensão em que todos nós somos seres de cristal. O que também é real. Mas agora estamos a ir ao poço do que poderíamos chamar arcaico. Não é arquetípico, é arcaico. O que está lá na base é uma reprodutora, uma mulher grávida e um guerreiro.
Porque é preciso continuar. Não se pode morrer. Esta questão da continuidade imediata. Porque repara, vocês sentem perigo hoje quantas vezes por mês? Mas no homem primitivo, isso está nas nossas células, etc., e na mulher primitiva, o perigo era 3 vezes por dia. Qualquer coisa assim. Talvez fosse um pouco menos se eles tivessem uma boa visão do mundo à volta, tivessem um ponto alto. Então, esta é uma das questões fundamentais. E quando uma mulher está a lidar com o lado primitivo e agressivo ou violento do homem, ela deve sentir, pronto, eu estou na caverna original, voltei lá. E ele também. E como é que agora nós vamos sair daqui? Em vez de ficarmos todos chocados, podemos lhe dar um nome. Esta é a caverna original. Esta é a origem das forças protetoras da espécie. Quer dizer, aquilo que vem a ser uma das maiores vergonhas do comportamento masculino, que é a violência doméstica, está assente na proteção, em grande parte. Portanto, é uma coisa completamente paradoxal. Esta é uma das primeiras imagens do masculino, que depois evoluem para... Eu depois faço isso daqui a pouco, para a imagem do caçador, e primeiro o protetor, depois o caçador, e só depois o reprodutor. Portanto, a vitalidade sexual. Depois tu tens muito mais à frente o agricultor e depois então o arquiteto. E estas funções vão evoluindo até o ponto em que, se houver um supermercado no resto do chão do teu edifício ou ali numa esquina próximo, e se houver uma esquadra da polícia, tu já não vais ver o teu marido necessariamente como o guerreiro perigoso, o reprodutor e o agricultor. E como o prédio já estava lá, tu também não o vais ver como o construtor. Então isso cria espaço para novas visões do masculino, porque as outras já estão mais ou menos asseguradas por uma espécie de rotina. Então surgem visões como o pensador. Um homem que pensa pode ser muito atraente. O crítico, o lúcido, o que não adormeceu. Bela imagem do masculino. O bondoso, uma coisa que é extremamente atraente, é muito importante na formação masculina. Não que a bondade seja importante ou não importante, que isso é ridículo, claro que a bondade é um assunto que não se fala, mesmo falar do oxigênio, mas a confiança que um homem transmite na sua ética, às vezes não tanto na moral, mas na sua ética. E assim, estas imagens do masculino vão-se... E hoje, depois do inventor, do aviador, isto tudo, Hollywood conhece estas coisas muito bem. Eu depois vou passar por elas todas, mas o inventor, o aviador, o astronauta, hoje o ecologista tem sido uma das imagens fundamentais. Não é nada bom para a espécie, nem para os nossos rituais de acasalamento em geral. Tu dizes a uma mulher que está a admirar uma pomba, que ela fica muito bem, aquela pomba com arroz, um arroz de pombo, e ela começa a sentir que, sabes, ou se começas a, sabes, se tu não tens um discurso ecológico, estás fora da corrida para a reprodução. How about that? Claro que há sempre a outra mulher que ainda está na caverna e precisa de um homem poderoso que tenha a mesma tradução do poder hoje, que é, por exemplo, poder económico ou poder político. Ou que precisa de um arroz de pombo também. Exatamente. Que ela própria mata logo a pomba. Quando os homens estavam a admirá-la, vem a mulher e caça a pomba e vai fazer um arroz. As coisas hoje não... Como? Agora já... Sim. Portanto, as imagens do masculino foram evoluindo. Agora,
Pronto, esta é a situação. E nós podemos continuar indefinidamente com este tipo de discurso ou com este tentar situar. Agora, o que é que nós vamos falar exatamente? O que é que nós vamos aprofundar? Nós vamos aprofundar nós vamos aprofundar a relação entre três realidades: consciência, arquétipo e acesso. Estas três palavras são fundamentais no trabalho do retorno do rei. Consciência, consciência diurna, consciência de vigília, pequeno self, little self. Arquétipo e acesso. Todo o trabalho de harmonização psicológica é um trabalho de regulação do acesso ao combustível da vida. Porque quando tu estás divertido, entusiasmado, altamente motivado e concentrado, não te doem as costas. A tua infância deixa de ter importância. E se resolveste bem ou mal a relação com o teu pai ou com a tua mãe, fica subitamente relativo. Isto é, quando o indivíduo está a acessar as suas fontes de poder e, portanto, está entusiasmado, está pleno de Deus, está cheio de energia, o passado torna-se relativo. Não que ele não esteja lá, mas torna-se mais suave. E uma grande parte do trabalho de harmonização de um ser, que já não é só a psicanálise, mas a psicoterapia, é regular o acesso. Isto é, se tu tens pouco acesso, aumentar o canal ou os canais para que tu tenhas mais acesso à energia da vida. Se tu tens acesso em demasia e estás a começar a fazer uma inflação, como um pneu que tem assim uma distorção, sabes, aqueles pneus que começam a inchar por um lado. Se estás a começar a sofrer uma inflação por excesso de energia vital, por excesso de energia arquetípica, por excesso de energia da vida, diminuir ou desviar a energia da vida de uma natureza de ti mesmo para outra natureza de ti mesmo, ou aprender a acessar outras fontes de energia da vida que regulam aquela que está em excesso. Parece simples, parece um trabalho canalizador. Então eu vou repetir. Uma das palavras fundamentais é a palavra acesso. To access archetypal energy. E nesse sentido nós sabemos o que é o eu consciente. O eu consciente é um milagre. Sabemos o que é o eu consciente. O eu consciente é um milagre à superfície do cérebro que vibra sempre, que existe, claramente existe quando eu estou em beta, quando o meu cérebro está em beta, porque em alfa eu já não sei bem, depois em delta todo. Em beta estou ali diurno e tenho uma boa percepção do mundo à minha volta, da distância dos objetos. Quase que se podia dizer que uma boa parte do esforço da natureza ao criar o nosso cérebro foi para fazer este eu consciente que não te deixa morrer. Nós atravessamos a rua, sabem com o quê? Com o ego. Ninguém atravessa a rua com o eu superior, se não morres. É o ego. E o eu consciente. Nós regulamos a água quente do banho com o ego. Que o eu básico também ajuda. Nós paramos de pôr sal em excesso na comida com o ego. Nós tiramos a mão do fogo porque está quente. É o eu básico que tira porque é mais rápido do que tu. Mas o ego também lá está presente. Não, é o ego que te mantém vivo. E esse ego
tem um centro que é o eu consciente. E o ego é o seu habitat, é a sua pele. E do lado de tudo isto, então, tu tens aqui um mundo em que existe um eu também, que é um eu arquetípico. E esse mundo, esse eu arquetípico, tem uma série de subaspectos que são os arquétipos. E isto significa, no mínimo, isto. Que a psique feminina, e há homens que têm uma psique fundamentalmente feminina, e há mulheres que têm uma psique fundamentalmente masculina. Então, eu não estou só a falar da anatomia. A psique feminina tem facilidade de acesso a combustíveis femininos. Parece que estamos a substituir umas coisas pelas outras. Mas a pessoa não tem uma psique feminina como uma forma. Da mesma forma que um cálice tem uma forma feminina ou que uma pera tem uma forma feminina. Não, não é forma, é conteúdo. A psique feminina não é forma feminina, é conteúdo feminino. E o que é conteúdo feminino? Energia feminina, poder feminino, fuel. E quando eu digo fuel, quando eu digo combustível, todas as deusas fornecem combustível. Não há deus que não seja combustível. Por isso é que as pessoas depois começam a arder de vez em quando, porque é muito combustível. Então, por detrás de cada mulher existe, por detrás, não é acima está uma alma. Por detrás de cada mulher, e se tu não sabes o que estás a fazer, levas com uma deusa furiosa em qualquer momento. Porque ela salta do lado do fundo e vem-te avisar, e depois ela volta lá para o fundo outra vez. Volta lá para o fundo e diz assim, pronto, já está. Por trás de cada mulher existem deusas, quer dizer arquétipos, quer dizer transistores carregados de energia, baterias de energia, que servem para coisas diferentes. Baterias diferentes servem para coisas diferentes. Se tivesse aqui um telemóvel, desmontava e mostravas a bateria. É isso. Na verdade tenho. E é uma bateria vermelha, se não estou em erro. Que vem mesmo a calhar para este encontro. Exato. É assim, o que é um arquétipo? Isto é um ego. É um eu consciente. Ok? Isto é um arquétipo. Se tu retiras as forças arquetípicas de dentro de um ser humano, de uma estrutura social e assim sucessivamente, morre. É o que nós chamamos de depressão. De repente, de tão regulado, ficou triste. Se tu pões uma bateria, ou se tu tens demasiado acesso à potência, sabem que a potência, os íons, a carga elétrica vai saindo gradualmente. Porque se sair toda de uma vez, isto começa a deitar fumo, acho eu. Se tu não regulas a saída de energia, queimas. E isso é que é a diferença entre o estado maníaco, que é quando a energia é tão potente que queima o telefone, e depressivo, que é quando não há energia. E vocês reparem como hoje cada vez se fala mais em bipolaridade, que é só uma maneira moderna de falar em maníaco ou depressivo. Bipolaridade tem a ver com para já, a nossa cultura, que a civilização começa a ser difícil, mas de saber onde é que está. Mas a nossa cultura, porque tu, para saberes onde é que está a civilização, tens de saber onde é que está o otimismo. Se tu quiseres perceber onde é que está a minha civilização, não a tua cultura, a minha civilização, tens que seguir o otimismo. Porque não há civilização sem otimismo. Civilização e otimismo têm tudo a ver. Uma espécie de entusiasmo em fazer mais do que cultura. Portanto, se tu pensar assim, o otimismo hoje está nas organizações não governamentais. Então, aí há civilização, já não há só cultura. O otimismo hoje está na defesa dos direitos do homem, ou na libertação da mulher
em países de fanatismo islâmico. Não disse fundamentalismo, de fanatismo islâmico. Ou isto, aquilo e aquilo, pronto. Aí há otimismo. Há otimismo à civilização. Mas na nossa cultura, nós estamos constantemente a receber informações opostas. Estamos constantemente a receber informações euforizantes, alternadas com informações depressivas. Ou seja, tu sais dos saldos no continente, é assim que se diz, não é? Supermercados Continente, sais dos saldos, eu quando entro na casa 3 fico com cócegas, sais dos saldos do Supermercado Continente, em que é uma festa enorme, porque é só bolos reis a voarem e pizzas coladas ao teto e avózinhas contentes e pais natais assim, não sei, com aqueles, melhor não continuar, e sais disso para uma notícia altamente depressiva que não confirma nada daquilo. E depois sais da notícia depressiva para mais uma euforia. E depois as mensagens são assim: tenha imensos relacionamentos sexuais. Logo a seguir, HIV, não tenha. Então em que é que ficamos? E a outra mensagem é: este carro e você nasceram um para o outro, sabia? E a outra mensagem é: pegada do carbono, pegada ecológica. Portanto, nós estamos constantemente a ter informações opostas. Nós nem damos por isso, mas não somos nós que somos bipolares. A nossa cultura tornou-se bipolar porque ela não tem reguladores. As pessoas mais bem pagas do futuro, há 4 grupos de pessoas bem pagas no futuro. Uns são os pontes. São os que fazem ligações entre coisas que nunca tinham sido ligadas antes. Estas pessoas vão ter ordenados altíssimos. Pode não ser em dinheiro. I don't care. Mas os seres ponte fazem ligações entre coisas onde antes as pessoas não viam uma ligação possível. Então fazem ponte entre o Onírico e a Amália Rodrigues. Fazem pontes entre ciência e arte, entre poesia e matemática, entre, por causa deste macaco comer esta fruta desta maneira, temos este vírus que se formou no intestino, que por sua vez vai aparecer assim naquele outro continente. Eles conseguem fazer a ponte. Portanto, os seres pontes são seres que fazem ligações inesperadas. E ao fazerem ligações inesperadas, mostram continentes inteiros de exploração que nós não tínhamos feito antes. Criam aquilo que chamamos moléculas culturais novas. Tu vês isso na pop. A pop está constantemente a fazer um crossbreeding. A pop é super promíscua e está sempre a fazer crossbreeding entre vários géneros. Estão sempre a nascer novos híbridos na música pop, por exemplo. Então, os seres ponte são muito importantes. Os outros são os seres filtro. São aqueles que, quando tu estás com eles, 90% do lixo não aparece. Porque eles já o filtraram. São higiênicos, são aseptizantes. Mantêm o que não interessa longe. E tu podes dizer, mas isso eu faço por mim mesmo. Muito bem, parabéns, então tu tens um filtro. Mas se não tiveres, tu vais querer lidar com pessoas filtro. Assim como na net nós temos filtros. E há mais tipos de profissões que são indispensáveis no futuro, os curadores sociais. Agora, os reguladores são aqueles seres que não só denunciam as perturbações e as inflações antes que elas cheguem à superfície dos acontecimentos, mas sobretudo sabem regular as forças do mundo arquetípico em relação ao mundo consciente. Portanto, eu acho que nos anos 80 chamava-se isto Urban Shaman, xamã urbano, mas é basicamente um regulador, um rióstato, um potenciómetro. Bem, um arquétipo é uma fonte de vida.
Ele não é a vida. É um travesti psicológico da vida. É a vida vestida de uma certa maneira. É a vida vestida de noite, é a vida vestida de action man, é a vida vestida de cientista, é a vida vestida de Catwoman, é a vida vestida de mãe, serena e pacífica, é a vida vestida de jovem eterno, é a vida vestida... E depois, vocês sabem, este mundo dos arquétipos é desconhecido porque ele não está à superfície. Quando digo que é desconhecido, implica qualquer coisa como isto. Porquê é que existe? Não sabemos muito bem. Nós não sabemos muito bem porque é que a energia divina não se autorregula e não se revela de cima para baixo de uma forma perfeita e exata à altura de cada ser humano. Porquê é que isto não acontece? Porque se isto acontecesse, nós tínhamos seres humanos encantados em frente a anjos, dia e noite. E seria um encantamento suave, útil e inteligente. Porquê é que Deus não vem por fora? Ou porquê é que só vem por fora raramente? Como no caso de Maria e Gabriel, na Anunciação cristã. Porquê é que Deus não vem mais vezes por fora? Ou porquê é que Deus não vem mais vezes por cima? Quer dizer, de dentro de nós, mas por cima. Como uma ação de graça, misericordiosa, autorregulada, benigna, no grau exato, como uma chuva de luz, que rega a tua terra e que te deixa em paz e que te deixa funcional, integrado e pronto para outra. Porquê isto não acontece? Porquê é que o divino não vem mais vezes de cima ou não vem mais vezes de fora? Desconfia-se, eu suspeito, que Deus não vem mais vezes de cima e não vem mais vezes de fora porque Ele está-se a doar a nós psicologicamente. Isto é, uma psicologia do sagrado é uma psicologia de aprender, é uma psicologia que nos ajuda a aprender a receber o divino a partir do mundo arquetípico. Nós temos 3 direções do divino. E ainda temos uma quarta que é de baixo, Kundalini. Repara, o eu alto, higher self. Este é o Deus que vem de cima por dentro. Claro, aqui tens as teologias e as religiões monoteístas também e as experiências autênticas de contacto com entidades que representam o divino. E aqui tens o lower self. Este é o consciente, é o little self. E aqui tens algo que vai nascendo progressivamente e que podemos chamar real self. Higher self, archetypal self, real self, lower self, little self. Agora temos um nome para todos estes polos. O Deus que vem de baixo, lower self, Kundalini, mas tem uma identidade, não é só uma corrente de lava. Há um ser ali. Tanto que às vezes tu estás bem e ele está a chorar. Quer dizer, este núcleo está todo contente a rir e este aqui está a chorar. Higher self. Este é o doador da luz branca plena. Tudo o que vem do higher self vem autorregulado. Muitos jungianos não distinguem archetypal self de higher self. Mas a diferença é esta. Tudo o que vem da alma e do eu superior vem regulado. Não vem nem a mais, nem a menos. Sabes o que é que isto significa? Que se fosse só higher self, lower self, eu consciente e coração e real e o self real que se está a formar gradualmente aqui, que é o factual, aquele que não tem só essência ou não tem só uma existência, tem também experiência de Saturno,
tem Saturno, tem experiência. Este é real. Este é alto, este é real. Se fosse assim, nós não tínhamos nem psicopatologias nem génios. Não tínhamos altas intensificações. Não éramos seres intensos. Éramos só inspirados, mas não éramos intensos. Portanto, isto serve para perceber que se passa qualquer coisa no inconsciente também. Estas coisas movem-se nas duas direções. Bem, um dia devemos chegar ao fim disto. Parece que temos de voltar a visitar este modelo. Mas não é bem. Não é bem só voltar a desenhar este modelo. Onde eu quero chegar é isto. Enquanto canal de comunicação entre o consciente e o eu superior, através desse real, não está suficientemente criado, e nós podemos dizer o que é criar um canal. Qualquer jardineiro sabe o que é criar um canal. Veneza é uma cidade de canais. Quando tu pegas uma enxada e fazes um rego para a água passar, estás a criar um canal. E nós não nascemos com este canal criado. É na proporção em que o eu consciente se vai psiquicizando e que o eu real se vai formando, se vai tornando atual, vai passando a existir, passa de uma potência a um facto, que o eu superior pode fazer, através do coração, chegar à energia sagrada, divina, autorregulada. Isso é após a terceira iniciação. É ali para a quarta iniciação, em que nós passamos de receber o divino refletido neste mundo arquetípico e passamos a recebê-lo não refletido. Essa é a diferença entre um discípulo e um adepto. É que o discípulo recebe a energia refletida ainda, enquanto que o adepto recebe a energia diretamente no cérebro e autorregulada. Deus regula-se em relação ao homem depois do estado da quarta e da quinta iniciação. Tuxa. Essa energia refletida vem como se fosse algo de homeopático. É homeopático se for regulada. Porque quando diz homeopático é uma pequena presença de uma molécula diluída numa grande quantidade de... Funciona como homeopatia para o self. Sim. Pode-se, sim, nesse sentido, sim, porque, digamos, é a assinatura. A homeopatia é uma assinatura vibracional de uma pequena, de muito poucas moléculas numa quantidade do meio, que é a água. E assim como há uma assinatura molecular na homeopatia, aqui há uma assinatura de Deus sob a forma de energias arquetípicas. Sim. Parece-me que se pode dizer que sim. Okay. Então o que acontece é que o divino não pode esperar que uma humanidade nasça iniciada, ou seja, totalmente iniciada, para que ela viva. Então, a forma que o divino tem de se doar como energia, antes da humanidade estar iniciada, antes das iniciações, é o mundo arquetípico. Então nós usamos a palavra arquetípico para forças sagradas não reguladas. E usamos a palavra sagrado justamente para definir o não regulado. E usamos o termo divino para forças reguladas. E, portanto, quando as pessoas me perguntam qual é a diferença entre o sagrado e o divino, o sagrado não é regulado, é perigoso. O divino é autorregulado, nunca é perigoso. E se vocês me permitem, os magos não querem nada com o divino, querem tudo com as forças sagradas. Querem ir lá buscar o power, mas não querem nada com o divino, porque o divino é autorregulado. Sentem o que eu quero dizer? Sentem isto? Isto para mim é uma distinção muito importante.
Eu tenho cicatrizes psicológicas para ter conseguido chegar aqui. Isto não é um exercício medo-burguês. Isto não é ir ali à livraria barata comprar um livro. Conheço amigos meus que têm cicatrizes psicológicas para conseguir perceber. Tu andaste a mexer com forças. Não que eu seja um mago, não é isso. Mas tu estavas a seguir uma via do sagrado como se fosse divina. Não é? E é assim que a astrologia nos pode salvar a vida. Porque, repara, o que acontece é que tu tens arquétipos principais, mas depois quando chegas ao zodíaco tens 12 arquétipos. São os arquétipos zodiacais. E quando chegas ao tarot tens 21 arquétipos. São arquétipos do tarot. Mas querem ir mais longe? Os números são arquétipos. Na verdade pode ser que os números são meta-arquétipos, porque são para além de arquétipos, mas num certo sentido, tenta ver, num certo sentido, os números organizam-nos. Vêm de uma zona muito alta, nós não temos a origem dos números, nunca ninguém tropeçou no número 4, tu não vais jantar com o número 7, é totalmente abstrato e, no entanto, modela a nossa existência toda. E têm, claramente, energia. Então, só aqui, independentemente dos teatros junguianos da psique e do drama, tipo, sonhei com a minha mãe, ou sonhei com uma mãe, ou sonhei com um cavaleiro, independentemente desse mundo arquetípico, onírico, etc., o mundo, os 12 signos do zodíaco são arquétipos. Os 21 signos do tarot, os 21 significadores do tarot são arquétipos. Os números são arquétipos e as letras têm uma carga também arquetípica. O alfabeto. E claro que se perguntares a um pintor quais são os arquétipos dele em termos puramente plásticos, ele vai dizer são as cores. Porque depois ele remistura e balança e regula e põe mais e menos e nasce um quadro. Mas a matéria-prima em termos plásticos, não estou a falar em termos da narrativa da pintura ou do tema, mas em termos do ato de pintar em si, é a cor. O desenho tem a ver com traço, a pintura tem a ver com cor, cada vez mais. Então, sentes, a cor são os arquétipos para um pintor. Ok, então vamos lá mais fundo. Estes arquétipos, os arquétipos que nos interessam são menos. É um conjunto muito concentrado. Tu não precisas viajar para o mundo. Há muitos arquétipos. Mas os arquétipos que nos interessam são menos. São quase cardinais. Norte, sul, este, oeste. Nós não sabemos como é que eles nasceram. Nós não sabemos tudo sobre eles. Mas sabemos algumas coisas. Eu vou tentar enumerar. Primeiro, como se disse, sabemos que eles são a fonte de energia da psique antes das iniciações mais altas. Porque se tu estiveres a falar com um alto iniciado, por exemplo, Yogananda, tu não lhe vais dizer, então o Yogananda está a canalizar isso do mundo dos arquétipos. Não. Não, ele está em Samadhi, ele está em união com o divino, é outra coisa. Agora, quando alguém se zanga imenso porque não foi respeitado à mesa, na família, há ali um arquétipo que está a vir ao de cima. E quando uma pessoa se sente cheia de orgulho, involuntariamente, tu queres continuar ali humilde, mas não consegues, cheia de orgulho porque toda a gente bate palmas porque gostaram do que tu fizeste, no fim do ano administrativo, e tu ficas assim um bocado ruborizado. Isso é um arquétipo
está a manifestar uma força arquetípica. Portanto, há claramente uma diferença entre grandes poderes que se movem na psique profunda, estes, e raios criadores divinos que vêm do alto. E é muito importante compreender isto. É fundamental. Voltamos ao mesmo ponto. Os raios não são arquétipos. Há quem confunda os 7 raios com arquétipos. Não são arquétipos, são meta-arquétipos. São vivos, são divinos e são autorregulados. Mas, ao se refletirem na fase sombra do não iniciado, porquê que há arquétipos? Porque há sombra. A consciência ainda não está suficientemente iluminada. Há luz e há sombra. A consciência não está suficientemente iluminada. E o que é que acontece porque há sombra em nós? O mundo divino reflete-se naquilo que é ainda em nós em sombra sob a forma de arquétipos. Got it? Tenta ver uma esfera. A parte diurna é iluminada pelos esforços culturais, morais, éticos e civilizacionais e por aprendermos a comer à mesa com talheres. Esta é a parte... É uma pequena iluminação, mas começa por ser qualquer coisa. Depois há toda uma outra calote da esfera que não está iluminada. Ainda não está iluminada. Há limites cerebrais, há limites neurológicos, há limites na espinal medula, há problemas íntimos, há problemas psicológicos, há problemas familiares, há problemas situacionais, há problemas sociais, há problemas económicos, há problemas. E há um cérebro de carne e há um sistema nervoso que tem que progressivamente vibrar mais alto. Há aqui toda uma massa não iluminada. E o que acontece é que as energias de raio, que é a forma do divino se prolongar para fora do seu lugar absoluto, dizendo isto não disse nada, mas as energias de raio, que são a forma do divino se prolongar para a forma do seu lugar absoluto, ao chegar ao não iluminado, transformam-se em arquétipos na zona de sombra. Mas elas em si são meta-arquétipos. Ou seja, se me perguntarem assim, o arcanjo Gabriel existe mesmo ou é um arquétipo? Ou é um raio? Bom, ele é um meta-arquétipo, existe mesmo. Trabalha especificamente com o 4º raio cósmico e, ao chegar junto do não iniciado, frequentemente a sua energia tem que se refletir como um arquétipo no inconsciente. Portanto, é as 3 coisas. É raio, é meta-arquétipo, é vivo, é real e é um reflexo no inconsciente. Portanto, eu estou a dizer uma coisa muito estranha. É que, para a psicologia junguiana em geral, parece-me, nós não podemos nunca ver os arquétipos, mas vemos os sintomas deles nas pessoas. E, portanto, a origem desses sintomas, a causa, em grande parte, é a energia luminosa, poderosa dos arquétipos. E o que nós estamos a dizer é que os arquétipos não são a causa. Eles já são consequência da existência de coisas vivas que estão além da divisão entre a sombra e a luz na psique e no ser humano. Sentem? Portanto, as coisas muito vivas, ardentes, ao chegarem às coisas, ao ser que está entre a luz e a sombra, têm que se refletir em algum lado. E elas refletem-se e formam o mundo dos arquétipos. Isso significa que nós vamos evoluindo gradualmente da vida de forças arquetípicas por trás, que nos inspiram e que nos entusiasmam e que nos energizam, para uma atualização para aquilo que eu estou a chamar meta-arquétipos. Portanto, pode-se dizer mais ou menos isto. Este é o mundo dos arquétipos, este é o mundo dos meta-arquétipos, porque eles são verdadeiros, são vivos. Estes aqui são reservatórios de força. A diferença é que daqui para aqui não é regulado, eu tenho que aprender a regular, enquanto daqui para aqui é regulado por um clero ou por um sacerdócio, não? Tem sido. E daqui para aqui
é o processo iniciático. Este é o processo iniciático, em grande parte. Mas este ajuda. Sentem isto, gradualmente, porque são coisas que se vão ganhando consistência gradualmente. Ok? Então o que é que nós sabemos sobre os arquétipos? Primeiro, existem. O que é que isto quer dizer? Bem, nós não podemos ignorá-los. Não são negociáveis. Isto é fundamental. Existem, não são negociáveis, não podemos ignorá-los. Segundo, nós sabemos que eles estão lá para servir a vida, não para a destruir. Portanto, o mundo arquetípico, vocês sabem, quando mais vocês se aproximam deste nível e as iniciações são reais, tu passas de um discurso psicológico para um discurso espiritual. Essa é a diferença. Este é o discurso psicológico, este é o discurso espiritual. E nós podemos dizer, eu estou mais interessado no discurso espiritual do que num discurso psicológico. Certo? Agora vamos ver como é que tem corrido a tua vida. Que é aquela abordagem assim bem pragmática. Porque a pessoa pode estar interessada nisto, mas isto está interessado nela. Isto está a atuar sobre ela. De certa forma, nós estamos a aprender a equilibrar uma certa humildade na relação com o mundo poderosíssimo que há dentro de nós, com a realização integral, em que nos vamos abrindo cada vez mais ao alto. Mas há aqui uma diferença. Foi essa diferença que eu falei há bocado entre o sagrado e o divino. O divino é autorregulado, o sagrado não. É bruto. São as matérias-primas da psique. Quando aparece com toda a força. Tanto que as pessoas às vezes veem coisas terríveis e dizem, isto tem qualquer coisa de divino. Não, não é divino, é sagrado, mas é terrível. Sabemos que estas baterias de energia que estão dentro de nós são altamente diferenciadas. Elas não se confundem umas com as outras. Mãe não é amante. Regra geral. Guerreiro não é mago. Regra geral. Nós sabemos que eles existem, estão carregados de energia, servem para enriquecer a vida, como se diria no Graal, servem o Graal, servem o Cristo, servem para enriquecer a vida e não para a destruir ou empobrecer. Isto é muito importante. E sabemos que eles pedem do homem o trabalho. O que é o trabalho? O que é o trabalho de ser humano? Não importa quão próximo o divino esteja, isso não nos dispensa do trabalho de ser humano. Só isto. Trabalho, com T grande. Este trabalho é o trabalho de regular, de dizer não obrigado, de equilibrar, de moldar uma cidadela interior em que os arquétipos se civilizam sem perderem a sua potência. Porque é muito fácil civilizar e tornar impotente. As pessoas mais civilizadas frequentemente são as mais impotentes. Portanto, temos aqui um problema sério. Porque se tu tornares as forças criativas dentro de ti impotentes e chamares a isso, eu sou uma pessoa civilizada, tipo corto as unhas e como com talheres e porto-me bem à mesa e respeito as pessoas nas filas do supermercado. Não, tu és impotente. Morreste. As chamas estão debaixo das cinzas. As chamas estão debaixo das cinzas. E o trabalho é libertar as chamas das cinzas sem que se transforme a cidadela em cinzas. Isso é mesmo um trabalho.
Porque uma coisa é teres o leão do lado de lá da jaula e tu estás do lado de fora da jaula e claro que não vão acontecer acidentes. E o contrário, o leão do lado de fora da jaula e tu dentro da jaula também não vão acontecer acidentes. Quer dizer, já aconteceu um acidente enorme, que é o leão estar fora da jaula. Agora, o trabalho é tu entrares na jaula ou o leão sair contigo da jaula sem acidentes. Sente onde eu quero chegar. Sabemos que os arquétipos estão carregados de energia. Eles são aquilo que se chama luminosos. Estão carregados de energia de ser. Querem ser. E sabemos que o sexo feminino e a psique feminina, e em 90% dos casos a tua psique tem o mesmo sexo do teu corpo físico, não sei se isto é uma boa ou má notícia, a psique feminina tem facilidade em chegar às baterias da deusa. Quer dizer, há um divino em cima que no ser não iluminado se reflete como um sagrado. Então nós podemos dizer que Deus é divino e a deusa, os deuses, os arquétipos são sagrados. E está lá, com uma força bruta. Quase podia dizer que se eu pegar como é que é? Num clipe de metal e ligar aqui os dois polos, faz uma faísca. Ou não? Aquece. Está aí. E sabemos que tudo que corre mal numa sociedade, tudo que corre mal numa cultura, tudo que corre mal no mundo à nossa volta, se relaciona com uma má relação com o mundo do poder. Uma má relação com o mundo da potência. Tanto que as pessoas, se depois se deixam atacar por um sentimento de culpa em relação à situação do mundo, inventam inconscientemente uma enorme depressão, que é uma forma de elas controlarem a sua grandiosidade e a sua potência. É como pôr o tigre debaixo de um enorme cobertor molhado. Ele não se consegue movimentar. Mas ele está lá. Recomeçaste? Ok, vamos recomeçar.